Shalom, shalom, irmãos e amigos e visitantes do canal. Vamos fazer mais um estudo sobre a carne de porco. Comer carne de porco é pecado? Vamos estudar isso nessa ocasião e vermos o que as Escrituras Sagradas dizem a respeito. Shalom Aleichem. No livro de Levítico, capítulo 11, está escrito assim: E o Eterno falou a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Falai aos filhos de Israel, estes são os animais que comereis de todo animal que se acha sobre a terra. Todo que tem o casco fendido e a unha separada em dois, de cima até abaixo, e o que rumina entre os animais, esse comereis. Mas estes não comereis dos que ruminam e têm o casco fendido. O camelo, que rumina e não tem o casco fendido, ele é impuro para vós. E o coelho, que rumina e não tem casco fendido, ele é impuro para vós. E a lebre, que rumina e não tem casco fendido, ela é impura para vós. E o porco, que tem casco e é de unha separada em dois, mas não rumina, ele é impuro para vós. De sua carne não comereis, e no seu cadáver não tocareis, eles são impuros para vós. Fizemos a leitura aqui do livro de Levítico, capítulo 11, do versículo 1 ao 8. Todo esse capítulo 11, ele fala dos animais que são impróprios para comer e os que são lícitos para comer. Fala dos animais aquáticos, porém o nosso estudo vai estar focado no porco, né? Aqui temos a orientação do Eterno para não comer, que foi dado ao profeta Moisés e o seu irmão Arão para falar ao povo de Israel. Por quê? Porque o Eterno ele estava preocupado com a saúde e bem-estar do povo hebreu. Por isso ele deu essa ordenança. Porque a carne de porco naquele tempo, e ainda é hoje, se não tratar bem o porco, é uma carne muito sujeita à proliferação de uma série de doenças. E o Eterno mostra esse cuidado com o seu povo, para não comer o animal, pois é imundo. No livro de Devarim, ou Deuteronômio, Devarim é em hebraico, que eu estou lendo na Bíblia hebraica. O Eterno, ele fala novamente com o seu povo e diz, no capítulo 14, no versículo 4 em diante, ou até ao versículo 8, onde se refere ao porco. Estes são os animais que comereis: boi, cordeiro e cabrito, cervo, veado, búfalo, bode silvestre, bichon, boi silvestre e cabra montês, e todo animal de casco fendido, e que tenha a unha separada em dois, de cima até embaixo, e que rumina entre os animais. Esses comereis. Contudo, estes não comereis dos que ruminam, ou que têm casco fendido, o Sheshuá, uma palavra aqui, um animal em hebraico, Sheshuá, o camelo, a lebre e o coelho, que ruminam, porém não tem casco fendido, são impuros para vós. E o porco, que tem casco fendido, porém não rumina, é impuro para vós. De sua carne não comereis, e seus cadáveres não tocareis. Vimos aí a repetição, o reforço do Criador, o Eterno, para com o povo de Israel novamente. A mesma descrição de Levítico, capítulo 11, acabamos de ler novamente como um reforço ao povo hebreu em Devarim, capítulo 14, do versículo 4 ao 8.
E agora temos em Isaías, ou Yeshayahu, no hebraico, no capítulo 65, do versículo 2 ao 4, o Eterno diz: Por muito tempo estendi minha mão a um povo rebelde, que trilha um mau caminho obedecendo apenas a seus desejos. Um povo que continuamente me provoca, deixando constrangida minha face, que oferece sacrifícios em seus pomares e queima incenso sobre suas pedras, que toma assento em titumbas e se aloja entre cadáveres, que come carne de porco e tem seus utensílios impregnados de restos de alimentos proibidos. Novamente vemos aqui o eterno Criador, nosso Criador, o Criador dos céus e da terra, indignado devido ao povo hebreu não ter dado ouvido às instruções da Torá, às instruções que lemos em Levítico e Deuteronômio. Você vê e percebe que o próprio Criador, ele indaga, ele fala diretamente através do profeta Isaías, que está indignado com esse povo e o trata até como que se fosse uma nação que não é chamada pelo nome dele, povo rebelde, que constrange a face do Eterno. E no mesmo livro, no capítulo 66, do versículo 15 ao 17, o Eterno Criador, ele fala um juízo com o qual tratará o povo hebreu nesta ocasião ou neste contexto, porque é um povo rebelde. E novamente vemos a descrição da comida da carne de porco. Eles, depois de toda instrução, continuam comendo. E o Eterno diz: Pois eis que entre chamas virá o Eterno, e sua carruagem será como o turbilhão da tempestade, para retribuir a sua ira com furor, e a sua repreensão com labaredas de fogo. Pois com o fogo e com a sua espada entrará o Eterno em juízo com toda a criatura. E muitos serão destruídos pelo Eterno. Os que se purificam para entrar nos jardins onde se acham seus ídolos, grupo após grupo, a fim de os servirem, os que comem da carne do porco, dos répteis e do rato, serão todos consumidos, diz o Eterno. Vimos então uma profecia do próprio Criador através do profeta Isaías para esse povo rebelde que o provocava. E eles terão esse juízo, conforme lemos, onde o próprio Eterno diz que o julgará. Porém, esse ensinamento, essa orientação do Criador, o Eterno, para o seu povo hebreu, ele também serve para o povo gentil. Caso o povo gentil, que não é judeu, gentil, é aquelas pessoas, ou são aquelas pessoas que não são judeus ou hebreus de raça. Eles também podem aderir a essa orientação, essa instrução do Criador, e não comer carne de porco e outros tipos de alimentos, conforme Levítico capítulo 11. Isso é uma orientação para que você tenha uma boa dieta, uma boa saúde. A orientação é para que o seu corpo também estivesse ou esteja em santidade quanto a alimentos impuros ou sujos. Por isto, o Criador ordena e diz
que tal alimento é impuro e dele não pode comer, para que o seu corpo tenha uma boa saúde e esteja em um estado de santificação também. Vou finalizar esse estudo por aqui sobre a carne de porco e os alimentos indevidos que não podemos comer. Não fique preocupado se você come carne de porco ou se você é cristão, messiânico, judeu ou não e come carne de porco. Se é pecado ou não, porque na Nova Aliança temos na Sagrada Escritura pessoas que comeram e podiam comer alimentos que, conforme o Eterno orientou, no Antigo Testamento eram impuros e não estiveram nesta condição de condenados ou como um povo rebelde, que é o que vamos ver no próximo vídeo, continuação desse primeiro estudo. É um pouco longo o assunto, eu vou dividir em 3 partes, porque são 3 partes específicas. A primeira já vimos, que é a orientação que o Eterno deu ao povo hebreu no Antigo Testamento, né? Ou no período da lei, que também pode ser aplicado nos dias de hoje, porque é uma orientação para o bem-estar e saúde do ser humano e santificação do corpo. Não uma regra obrigatória, devido na Nova Aliança termos uma santificação para pessoas que comem desses alimentos. Porém, na Nova Aliança, esses alimentos passaram por uma purificação. Falamos aí do povo hebreu, onde o Criador os considerou como povo rebelde e desobediente. Porém, não quer dizer que todo o povo hebreu tenha sido rebelde ou desobediente, pois o próprio Criador os constituiu povo eleito. Então, quer dizer que o povo hebreu, ele foi um povo temente que honrou ao eterno Criador. Porém, entre eles, sempre existiram aqueles que eram desobedientes e rebeldes. Porém, agora vamos dar continuidade à carne de porco, na visão da Brit Hadashah, ou Nova Aliança. Temos no livro de Atos, capítulo 10, do versículo 9 ao 16, o seguinte: E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, e feras, e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Elohim purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Aqui temos uma visão do apóstolo Kefa, ou Kefas, dependendo da tradução do hebraico, é o nome original do apóstolo Pedro, né, em hebraico. Aqui temos a visão do apóstolo Pedro referente a animais que outrora eram impuros para comer. E na visão, a ordem seria de comer esses animais, porém por ser um hebreu, o apóstolo Pedro ele guardava os mandamentos da Torá, de não comer aqueles animais que eram declarados como impuros.
Porém, já na nova aliança, lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele tem essa visão. Para não chamar de impuro o que o Eterno purificou. Nós vimos aqui na versão da Bíblia de Almeida Corrigida Fiel, por isso tem o título Senhor no lugar do Eterno. Por isso foi lido assim como Senhor. E na palavra Deus foi lido como Elohim, porque é o que substitui essa palavra com o significado de Criador, o poderoso de Israel. Aí temos uma afirmação do próprio Criador, que não é para chamar de impuro o que ele purificou. Essa purificação veio depois da nova aliança. Porém, se você ver todo o contexto do capítulo, estava se referindo a Cornélio, um romano, que tinha sido compreendido em seu coração quanto à mensagem da salvação. E o Eterno ordena para que ele vá à casa de Cornélio e lhe traga o evangelho. Porém, Cornélio ele não era um hebreu, era um romano. Consequentemente, todo romano ou gentil, pessoas que não são de Israel ou hebreu de raça, comiam vários animais impuros. Nisto tem o sentido a visão, para não chamar de impuro aquilo que o Eterno purificou. Porque a salvação ela veio para os judeus ou para os hebreus. E naquele momento, os apóstolos estavam preocupados em levar a mensagem da salvação somente aos judeus, aos hebreus. E ali existia um gentio que não era judeu, que comia carne impura e, consequentemente, não era puro como os hebreus, no sentido de santificação da Torá e alimentação também. O Eterno traz e diz, através da visão, que não é para chamar de impuro o que ele purificou, alegando que o gentio Cornélio, por ser romano e não ser hebreu, não ter os mesmos costumes dos hebreus, comer carne ou alimentos indevidos, o Eterno traz a atenção para que não os tenha como impuros, porque o Eterno os purificou. Este é o sentido da visão. Não é somente a conversão daquele que não é hebreu, mas no sentido também da alimentação, pois ele foi claro. Coma e não diga que é imundo aquilo que eu purifiquei, porque na casa de um gentio ou uma pessoa que não é judeu ou hebreu de raça, você pode ter ali alimentos que não são de acordo com a Torá. E para isso temos alguns versículos que nos orientam quanto a isso. Na Brit Hadashah, no Novo Testamento, através dos apóstolos. Vamos vê-los. No livro de Romanos, capítulo 14, do versículo 1 ao 3, está escrito: Ora, ao que é fraco na fé, acolhe-o, mas não para condenar-lhe os escrúpulos. Um crê de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come só legumes. Quem come, não despreze a quem não come, e quem não come, não julgue a quem come, pois Elohim o acolheu. O poderoso o acolheu. O Eterno, o Criador, o acolheu. Comprovando aí este contexto que lemos no livro de Atos, capítulo 10, do versículo 9 ao 16. Porém, está em todo o capítulo 10 o momento, o fato, a descrição dessa orientação que vem dos céus, que vem do Criador, para não criticar aquele que não come e nem aquele que come, pois o Eterno tem purificado e purificou com seu sangue todo aquele que nele crê.
pois todo aquele que nele crê tem a vida eterna, porque creu no nome do unigênito Filho de Elohim. Aí temos a orientação apostólica, que foi inspirada pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo, comprovando a própria Escritura. Ambos apóstolos diferentes. Um se chamava Pedro, ou Kéfas, e o outro Saulo, ou Shaul, mais conhecido como Paulo. E, através do Espírito Santo, uma Escritura comprova a outra. No sentido também de que os hebreus, eles eram circuncidados. Quer dizer que o gentio não são ou não é circuncidado. Porém, ao receber o Espírito Santo e se arrepender de seus pecados, por que não batizar? Conforme o apóstolo Pedro sugeriu e batizou lá no capítulo 10 do livro de Atos. Batizou um gentio que não era hebreu, significando também a explicação da visão, e não era para chamar de impuro que o Eterno purificou, e Cornélio, mesmo sendo romano, não sendo circuncidado como o hebreu, teve aí a sua salvação. Também a respeito do que o apóstolo Paulo falou e orientou sobre não desprezar o que come ou o que não come, para ter cuidado com a língua, pois o nosso Salvador, ele também orienta algo específico neste caso. Está no livro de Mateus, capítulo 15. Porém, vamos ler do versículo 10 ao 20, onde diz: E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. E Yahushua, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Também está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 25, 26, 27 e 28, o seguinte: Comei de tudo quanto se vende no mercado, nada perguntando por causa da consciência, pois do eterno é a terra e a sua plenitude. Se, portanto, algum dos incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que se puser diante de vós, nada perguntando por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi oferecido em sacrifício, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Aqui temos diretamente a instrução de que você pode comer. E, estando na casa de um incrédulo, ou uma pessoa que não tem o costume ou a instrução da Torá de não comer carnes de animais imundos, ou neste contexto, nesse foco desse estudo, a carne de porco, a orientação apostólica é para que coma, a exemplo daquele gentio Cornélio,
que o Eterno tinha purificado. Aqui temos um exemplo claro que não é somente da pessoa que está se tratando, mas também do alimento. Pois se a pessoa ela não come conforme a Torá, logicamente que ela vai comer outros alimentos que não estão naquele contexto do livro de Levítico, capítulo 11. Então, a orientação apostólica da parte do Eterno, do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, é para que você coma, pois naquele contexto pode estar purificado, para que aquela alma seja ganha ou lavada e remida no sangue do Cordeiro, como foi Cornélio, o romano. E também temos aí no versículo 25 a orientação que você pode comprar tudo que tem no mercado, porque estando naquele ambiente, aquilo que está ali disponível ele já foi tratado, ele já foi cuidado. Então, por causa da consciência, você não pode questionar, você pode comprar. Porém, fica a sua escolha de comer ou não comer. O Eterno orientou ao seu povo hebreu. Você sendo hebreu ou não, você pode escolher não comer, devido a carne de porco ou outros alimentos serem sujeitos à proliferação de doenças ou contaminação. Mas, no contexto de purificação, podemos comer, sem questionar ou desprezar ou fazer caso daquele que come. Nós podemos comer também. Porém, o Eterno deixa livre a sua escolha. Ambas escolhas provêm do único Criador. E ambas escolhas têm a sua bênção, o seu fruto, o efeito que causa ao atendermos a ela. Em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17 temos: ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. O corpo é do Mashiach, do Messias, do ungido. Aí temos em Colossenses 2 também o mesmo contexto, que ninguém julgue um ao outro pelo comer ou pelo beber, reforçando assim a restrição que existe de alguns alimentos, reforçando que você pode comer e também, se quiser, pode ficar sem comer aqueles alimentos. E a orientação apostólica é que ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Vimos na primeira parte do estudo assuntos pertinentes ao povo hebreu quanto à carne de porco, onde o Criador, o Eterno, ordenou ao seu povo para que não comesse a carne de porco, entre outros animais, por serem imundos e possuírem um risco de proliferação de doenças no corpo humano. Por isso o Eterno, com cuidado com o seu povo, ordena não comer desses animais, por serem imundos. E também para gerar uma santidade quanto à alimentação também. No segundo estudo já vimos que na Nova Aliança, depois do sangue do Cordeiro, que é a Nova Aliança, alguns comiam até, quando era para salvar um gentio, como foi o caso de Cornélio, onde a voz especifica que não é para chamar de impuro o que ele purificou. Lógico que o texto se refere à pessoa de Cornélio. Consequentemente, a pessoa de Cornélio, por não ser hebreu e não seguir as instruções da Torá, ela comia alimentos que não estão ali descritos no livro de Levítico, capítulo 11. Ou seja, alimentos que podem ser imundos, conforme Levítico, capítulo 11.
Porém, na nova aliança temos aí a purificação, conforme a visão que o apóstolo Pedro teve ao ver aquela tenda ou lençol que cobria e mostrava animais quadrúpedes, répteis, entre outros. E também o apóstolo Paulo confirmou que pode comer tanto o que existe no mercado como o que for servido na casa de uma pessoa que não segue essa instrução da Torá. Pois, se ela está com sede da salvação, crente no Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo, ela está já como purificada, consequentemente os alimentos também. Então, é lícito que possa comer, para que você não despreze aquele que não come ou come. Já nesta terceira parte, vamos continuar falando da carne de porco e do próprio animal, o porco. Vamos ler uma escritura que está no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 20. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos, e logo que Yahushua saída do barco, lhe veio ao encontro, 2 sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Yahushua, correu e adorou-o, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Yahushua, filho do Elohim Altíssimo? Conjuro-te por Elohim que não me atormentes. Pois Yahushua lhe dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, ainda ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele lhe permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Nisso fugiram aqueles que os apacentavam, e anunciaram na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Yahushua, viram o demoninhado, o que tivera legião, sentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes como havia acontecido ao endemoniado e acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus termos. E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Yahushua, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Eterno te fez, e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Yahushua, e todos se admiravam. A pergunta é: se era ordenado ao povo hebreu, para não comer carne de porco, por que o povo hebreu cultivava porcos? Porque na leitura do texto, nós vimos que eles cultivavam porcos ali na cidade de Decápolis, ou Gadara, como está no livro do Evangelho de Mateus, o qual vamos ler agora. E em Mateus, ou Matitiahu, capítulo 8, versículo 28 ao 34, está escrito: Tendo ele chegado ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoninhados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho.
E eis que gritaram, dizendo: Que temos nós contigo, filho de Elohim? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, a alguma distância deles andava pastando uma grande manada de porcos. E os demônios rogavam-lhe, dizendo: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Disse-lhes Yahushua: Ide. Então saíram e entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar, perecendo nas águas. Os pastores fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas estas coisas e o que acontecera aos demoninhados. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Yahushua, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Aqui temos uma prova clara que existiam pastores que cuidavam de porcos. Por quê? Se estava ordenado que não era para comer carne de porco, mas eles cultivavam porcos. Nós verificamos na história que a cidade de Decápolis era uma cidade onde viviam os nobres de Roma, ou a elite romana, que em sua religião pagã usavam muitos porcos para sacrifício da sua religião, sacrifício aos seus ídolos, como o ídolo Zeus, que era um dos maiorais no panteão, no círculo altar que era levantado para vários deuses. Existia o ídolo Zeus, que era o maioral deles, onde os romanos faziam sacrifícios de porcos para esse ídolo ou outros ídolos. Por isso, na cidade de Gadara, ou Gerasa, que fazia parte da Decápolis, uma região de 10 cidades de Roma, porque Roma, quando tomou aquelas terras de Israel, Roma passou a renomeá-las com outros nomes. Por isso, vemos em um evangelho Gadara, outro evangelho Gerasa, porém fazia parte da cidade de Decápolis, que era uma nomenclatura dada por Roma. E naquela região, o negócio de porco era muito lucrativo. Por isso, existiam aqueles que estavam interessados no lucro que dava o cultivo de porcos. Tanto que a rebeldia na Torá, ou pela Torá, em não cumprir a sua instrução, veio a gerar pessoas endemoninhadas. Você percebe que no Evangelho de Marcos fala de um endemoninhado, porém no Evangelho de Mateus já apresenta dois, porque aquela região era cheia de espíritos imundos devido àqueles sacrifícios pagãos que ocorriam. E entre pessoas dessa cidade existiam aqueles que não se importavam com a Torá, tanto romanos como hebreus, pastores, que visavam realmente o lucro ou cultivo de porcos, que é o que vemos no final da leitura, que aquelas pessoas, depois que descobriram o que ocorreu, reclamaram e pediram ao nosso Salvador, a Yahushua, para que saísse da cidade, daquele lugar, porque realmente eles ficaram em prejuízo. Mas louvado seja o nosso Salvador, porque os gerazenos ou gadarenos foram libertos pelo poder libertador do Messias. Temos também a mesma passagem no livro de Lucas, capítulo 8, versículos 26 ao 39. Vamos ler. Apontaram a terra dos Gerazenos, que está defronte da Galileia. Logo que saltou em terra, saiu-lhe ao encontro o homem da cidade, possesso de demônios, que havia muito tempo não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos sepulcros. Quando ele viu a Yahushua, gritou, prostrou-se diante dele, e com grande voz exclamou: Que tenho eu contigo, Yahushua, filho do Elohim Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Yahushua ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas ele, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Yahushua:
Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, que lhes permitisse entrar neles, e lhe o permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago, e afogou-se. Quando os pastores viram o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Saíram, pois, a ver o que tinha acontecido, e foram ter com Yahushua, a cujos pés acharam sentado, vestido e em perfeito juízo, o homem de quem havia saído os demônios, e se atemorizaram. Os que tinham visto aquilo contaram-lhes como fora curado o endemoniado. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande medo, pelo que ele entrou no barco e voltou. Pedia-lhe, porém, o homem de quem havia saído os demônios que o deixasse estar com ele. Mas Yahushua o despediu, dizendo: Volta para tua casa e conta tudo quanto Elohim te fez. E ele se retirou, publicando por toda a cidade tudo quanto Yahushua lhe fizera. Aqui temos novamente a descrição, e a mesma descrição, porém, no Evangelho de Marcos e Lucas, temos a nomenclatura Gerasa, ou Gerazenos. Já no Evangelho de Mateus, temos Gadara, ou Gadarenos, que é a mesma cidade, porém de nomenclatura diferente, mas ambas localizadas em Decápolis, que é a região das 10 cidades, nomeada por Roma, ou governada e situada ali pela elite romana que moravam naquela cidade. Uma prova disto é o Antíoco Epífanes, onde a história relata que este indivíduo, décadas antes do Messias, chegou em Jerusalém com suas tropas e profanou o templo de Israel, o templo de Jerusalém, onde surgiu uma grande perseguição aos hebreus, como eram chamados na época, de hebreus, né? Não eram judeus ainda, eram chamados de hebreus. Nessa perseguição houve um massacre e morte de centenas ou até milhares de hebreus, porque Antíoco Epifânio ele quis impor sua religião, fazendo o quê? Sacrifício de porco no altar do templo de Jerusalém, o templo de Israel, o templo dos hebreus, causando assim uma abominação, apostasia e desrespeito total à fé na Torá, profanando o santuário, derramando sangue de porco, sangue de um animal que é considerado imundo pela própria Torá ou instrução do Eterno. Isto está na história, não tem como inventar ou dizer que seja da criação ou invenção de um homem, porque é história. Na história é provado que existiu esse indivíduo, Antíoco Epífanes, ou Epifânio, que profanou o santuário. Agora vamos ver uma cena cinematográfica que retrata aproximadamente o que ocorreu referente ao Templo de Jerusalém. E está escrito que no ano 63 a.C., as legiões romanas, como um flagelo de gafanhotos, espalharam-se pelo Oriente, devastando a terra de Canaã e o reino da Judéia. Os exércitos imperiais de Roma, num tumulto nas montanhas, atacaram as muralhas de Jerusalém num cerco de 3 meses. Derrubando os portões, essas legiões lavaram a poeira da batalha com derramamento de sangue. Sob o comando do general Pompei, a cidade santa rendeu-se. Seu povo foi espalhado como trigo na época da colheita de Roma.
Enquanto isto, Pompei, triunfante, atrevia-se a ocupar o último lugar nobre do coração ainda vivo da cidade, o templo. Aqui, neste chão mais sagrado de toda Jerusalém, o cavalo de Pompei abre caminho. Onde jamais nenhum pagão havia pisado no recinto dos sacerdotes, ousou apresentar-se o irreverente Pompei. Finalmente aqui estava o fruto da colheita. Aqui foi dito, repousam os tesouros de Jeová, grandes estátuas de ouro, brilhantes como o sol nesta remota região. Então Pompei, ansioso para tocar os metais preciosos, penetrou no santuário. Aí temos uma ilustração cinematográfica da profanação do Templo de Jerusalém, o Templo de Israel, um lugar onde não era pisado por gentio ou pessoas pagãs, mas única e tão somente pelos hebreus, as pessoas que viviam e seguiam a instrução da Torá, a instrução das Sagradas Escrituras que o Eterno concedeu aos profetas. Embora o narrador fale de Pompeu na cena do filme, a cena representa também um tipo do que ocorreu com Antíoco Epifânio, ou Antíoco Epífanes, quando eles entraram no santuário e profanaram os pergaminhos, o altar, sacrificando o porco. Então sabemos, porque a própria história comprova, que existiam esses sacrifícios de porcos. E a própria escritura sagrada também dá textos onde mostram que realmente eram cultivados os porcos para esse fim, para o fim dos rituais romanos, os rituais de sacrifícios da religião romana. Para finalizar esse estudo, vamos falar rapidamente do nome de Jesus. Será que é o nome verdadeiro? O nome de Jesus ele provém da tradução do grego para o latim, que no grego era Iesos e no latim passou a ser Iesus. Porém, no hebraico era um outro nome. O termo Shua significa salvação. A palavra Iá é a primeira sílaba do nome do Eterno. No idioma hebraico-aramaico não existe a letra J. Consequentemente, quando o anjo Gabriel falou com Maria e disse que ela daria luz e o chamaria pelo nome e disse o nome, ele falou o nome na língua dela, aramaico e hebraico, onde não existe a letra J nem a fonética ou conjugação G. Ou seja, ele falou um outro nome e não foi Jesus, porque Jesus veio a existir, eu estou falando do nome, não do personagem. O nome Jesus veio a existir depois do ano 1500, depois do Messias, nosso Salvador. Por quê? Porque a letra J só veio a existir depois do ano 1500, depois do Messias. Aí foi quando surgiram os nomes Jesus e Jeová. Porém, não são os nomes originais. Para terminar este estudo, vou deixar claro que vamos estudar novamente sobre o nome do Salvador.
Qual é o nome do Salvador em hebraico? Como pronuncia? Qual o seu verdadeiro nome? Será Jesus? Será Jesus? Jesus? Já falei 3 nomes. Yeshua? 4 nomes. Yashua? Yahushua? É o que vamos ver em um próximo estudo a respeito do nome do Salvador. Porém, já que falamos nesses estudos sobre o porco, quando traduzir o nome do Salvador do original para o latim e passou a ser Jesus, ele perdeu o significado de salvação, porque em hebraico, Shua significa salvação, porém no latim, o sus não significa salvação. Infelizmente, significa porco. Consequentemente, não é o significado original do nome do Salvador. A paz do Messias de Nazaré, Yahushua Mashiach, o Messias. Shalom a todos.